Oi, gente, tudo bom? Chegou aos cinemas a continuação do filme de sucesso de 2016, O Homem nas Trevas. Nessa continuação, assim como na primeira versão, a gente acompanha a história de uma invasão numa casa de um senhor que é cego e todas as coisas que ele faz ali para se defender a casa dele e todo o passado sombrio que esse personagem tem, a gente também acompanha no filme. Diferente do primeiro filme, onde a gente acaba conhecendo um pouco do passado não muito correto, né, e das atitudes totalmente criminosas que esse personagem tem, nessa continuação ele é tratado como um anti-herói e muitas das coisas que são passadas no primeiro filme acabam sendo relevadas nessa segunda obra. Eu vou comentar aqui nesse vídeo bastante o que eu achei desse trabalho, eu vou pontuar algumas coisas que me incomodaram, algumas coisas que eu achei legal, mas tudo sem spoilers, então se você não assistiu ao filme, fica tranquilo que não vai ter nenhum tipo de revelação que possa comprometer você a assistir ao filme depois. Antes da gente conversar um pouquinho sobre O Homem nas Trevas 2, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui no canal eu trago bastante vídeos sobre literatura, cinema, seriados, cultura pop em geral. Em época fora de pandemia eu faço bastante vlog, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Também já me ajuda e dá logo agora um joinha no vídeo, que essa sua curtida faz com que esse vídeo seja disponibilizado para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. Aqui embaixo na caixinha de comentários, comenta pra mim se você já assistiu ao filme, qual a sua expectativa, se você gostou, se caso você tenha assistido, vamos trocar essa figurinha. E aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, às vezes eu passo algum recado do canal através das outras redes, então a gente vai mantendo esse contato mais próximo. O filme O Homem nas Trevas 2 estreou agora em agosto de 2021 aqui nos cinemas brasileiros. Ele tem como diretor o Rodo Saiegues e tem como produtor executivo o diretor do primeiro filme, que é o Fede Alvarez. A gente tem de novo o Stephen Lang como o personagem principal, que é esse idoso que se defende, né, apesar dele ser cego, que é nesse filme a gente ganha o nome dele, que é o Norman, né, ele acaba tendo muito mais personalidade. Como eu comentei no início, ele é tratado nesse filme como um anti-herói, então a trama toda gira em torno dele e de uma menininha que ele cria. No começo do filme ela é tratada como se fosse a filha dele, ele tá tentando ensinar algumas artimanhas para ela, aparentemente ele quer com que ela saiba se defender do mundo, então ele treina ela com a ajuda de um cachorro, eles têm uma relação muito próxima, muito boa, até faz um pouco de conexão com a história do primeiro filme, porque eu não sei se você lembra, no primeiro filme a gente entendia que ele era uma pessoa, uma vítima ali daquela história toda, e a gente descobre que não, que na verdade ele estava também aprisionando algumas mulheres ali, ele já tinha tentado aprisionar outras mulheres e fazer uma inseminação nelas, então ele tinha a intenção realmente de criar uma criança e a gente não entende muito por quê. E nesse filme a gente já começa vendo ele com uma criança com aproximadamente uns 10, 11 anos, então no começo você fica meio na dúvida de onde vem aquela criança e ao longo da trama a gente vai entendendo o que aconteceu de fato para ele estar ali com uma suposta filha. Aí, com o tempo, a gente começa a ter novamente a questão do primeiro filme, que foi a invasão domiciliar. Começa a aparecer uma gangue ali tentando entrar na casa, tentando pegar essa criança, e muitas das informações que a gente vai tendo ao longo do filme vêm das informações dessa gangue. Eles acabam tentando pegá-la, só que o Norman conhece muito a casa, ele conhece muito o ambiente, apesar dele ser cego, ele sabe se defender, a gente já viu isso no primeiro filme, então tudo isso vai acontecendo ao longo daquela trama. Então a gente vai entendendo quais são os motivos daquela gangue, entendendo se elas são se é uma gangue realmente de fato com boas intenções ou não, e se o Norman, assim como no primeiro filme, também tem um outro lado mais negativo ou não. E a gente fica tão perdido quanto a própria criança que tá ali sem entender tudo que tá acontecendo. As cenas de ação continuam muito boas, o filme, assim como o primeiro, se destaca muito nessas tentativas de pegarem o Norman, dessas coisas que ele acaba fazendo para se salvar. A gente também acaba ficando um pouco como se fosse ele em algumas cenas, então tem algumas cenas muito escuras, tem alguns ambientes que acabam favorecendo o Norman, porque ele já vive no escuro, né, porque ele já é cego, então a gente tem essas perseguições todas num ambiente muito fechado, um ambiente muito escuro, as mortes que acontecem ali, os ataques são muito mais gráficos que o primeiro, eu achei tudo muito mais bem feito nesse sentido, então como um filme de ação, ele é muito superior que o primeiro, ele realmente entrega muita coisa. Porém, eu acho que já
deixei bem claro, assim, ao longo do que eu fui falando no vídeo, de que eu não sou muito fã desse trabalho. Eu amei o primeiro filme, mas esse segundo me incomodou muito algumas questões, como, por exemplo, essa tratativa do personagem. O personagem deixou de ser um vilão. É como se todas as coisas erradas que ele fez no primeiro filme tivessem sido esquecidas. Então, isso incomoda muito. Provavelmente, se você também assistiu ao primeiro filme, também pegou ranço, pegou uma raiva daquele personagem. Então, eu não compro essa ideia de que ele é um senhor agora que se redimiu e quer melhorar e tá preocupado com uma criança. Eu não compro essa ideia. Eu sei que ele já foi um monstro no passado, entende? Então, eu acho que é um filme que funciona muito bem como um filme individual. Então, se você não assistiu ao primeiro, ok, vá direto pro segundo. Acho que você vai gostar bastante. Agora, se você já assistiu ao primeiro, você sabe de todo o passado, todo o histórico do personagem, acho que você vai se incomodar, assim como eu, quando for assistir ao Homem nas Trevas 2. Eu gostei das explicações, eu achei que teve sentido em tudo o que aconteceu nesse segundo filme. Como eu comentei, é um filme que vale a pena você assistir individualmente, porque ele sozinho se segura. Eu acho que todo o plot twist no final é um plot twist interessante. Não é muito crível, tem algumas coisas que você fica assim, tá, mas isso na vida real não aconteceria. Mas ok, é um filme de ficção, a gente tá falando de um idoso que tem umas habilidades meio sobrenaturais, sabe? Ele sabe se defender muito bem, então você releva algumas coisas, mas no geral foi uma explicação legal. O filme, essa continuação não chega nem aos pés do primeiro. Eu acho o primeiro um excelente filme de suspense, de thriller. Esse segundo é um filme muito legal. Tecnicamente é um filme muito bem gravado. Acho que as filmagens, tudo que acontece ali do ataque, e especialmente ali daquela gangue com ele na casa, eu acho muito bem feitas. Algumas cenas no final também são muito bem feitas, as cenas de ação. Mas no geral não é um filme que te entrega um roteiro interessante, não te entrega uma história surpreendente como foi o primeiro caso. Então, comparando as duas obras, a segunda é muito inferior. Mas ela, como uma obra individual, é uma obra legal. Então foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu tentei dar o mínimo possível de spoilers. Peço desculpas se passou alguma coisa, mas eu acredito que nada que possa interferir você assistir ao filme depois e se surpreender com algumas coisas. Como eu comentei, ele tem um plot twist no final, então é interessante que você assista. Acho que você vai se surpreender. Você não vai imaginar algumas coisas que vão ter ali na explicação, especialmente sobre o passado da menina. Mas acho que isso ainda é o de menos nesse filme, né? Porque, como eu comentei, o que mais se destaca são as cenas de ação, as cenas de conflito entre aquela gangue e o Norman. A relação do Norman com a criança também é bem legal. Você percebe que existe um carinho verdadeiro. Eu só não comprei muita ideia porque eu já conheci o passado do personagem, então eu acho que é difícil acreditar que uma pessoa maldosa como aquela teria uma atitude legal no segundo filme. Mas eu acho que você vai gostar, se você analisar ele como um filme individual. Comenta aqui embaixo se você já assistiu, se você gostou, não gostou, se você concorda com essa minha análise. Se não, por que não? Estamos aí para discutir o assunto e eu adoro responder os comentários de vocês. Um grande beijo e até o próximo!